sai o sol, suspende a lua. Olha a palhaça no meio da rua. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. E a palhaça o que é? Bom, a palhaça é o que ela quiser, né, Lana? É isso aí, Camila. Olha, não tem que não se contagie com a magia do circo. E quando a gente fala em circo, a gente lembra logo o quê? Palhaço. Mas e a palhaça? Bom, a figura feminina vem ganhando cada vez mais papéis e importantes espaços sob a lona. E a mulher no circo é o assunto de hoje. Roda de Mulheres está no ar. Olá, sejam todos e todas bem-vindos à Roda de Mulheres Férias, que hoje está no clima de circo, para receber essas mulheres maravilhosas, que é a Carol Holanda. Tudo bom, Carol? Tudo. E a Sâmia Bittencourt. Tudo bom? Tudo bom. As duas trabalham com palhaçaria. E hoje nosso tema, claro, circo. Para começar, né, a gente vai falar um pouco sobre a mulher no circo, né? Sâmia, me fala um pouco sobre como estamos, né? E Carol também, quando o assunto é mulher circense, né? Porque a gente sabe que durante muito tempo o circo foi esse terreiro, né? Esse terreno bem masculinizado, né? Onde a figura do homem era o papel central. Mas hoje a gente percebe que há uma inserção maior da mulher, tanto em personagens como na própria dinâmica de administração, né? Como é que a gente está hoje de mulheres no circo? Hoje a gente vê o interesse maior da mulher artista no circo, né? Principalmente a mulher palhaça, que até hoje, não vou dizer há muito tempo atrás é mentira, até hoje ainda é uma coisa muito masculina, ainda é muito feito pelos homens, e hoje a mulher está ganhando esse espaço por ter interesse e agora está se colocando para ganhar esse espaço no picadeiro, nos palcos, na rua. Não precisa mais se passar por homem para poder estar se colocando como... Existiam as mulheres palhaças que se travestiam para poder estar no picadeiro, né? Tinha uma palhaça chamada Palhaço Chamego, que as pessoas não sabiam que ela era uma mulher, mas ela precisava se travestir para estar no picadeiro. E até hoje, a Sâmia também estava contando pra gente, né, que até hoje dentro do circo de lona não tem palhaça, né? Pelo menos no Ceará, aqui no Ceará é uma raridade. Só para falar, o circo de lona é o circo das famílias tradicionais, é o circo que é passado de geração a geração, né? Então eles já têm um outro ritmo ali dentro, já tem um outro tipo de trabalho, né, que eles já mantêm ao longo dos anos, não é isso? O circo de lona ainda é um patriarcado, onde a mulher sempre, a maioria das vezes está na função de casa ainda, ou que está no lugar do sublime, no trapézio, na lira, né? Ou dentro das palhaçadas, das reprises, das cenas clássicas de palhaço, mas sendo naquele lugar pejorativo da mulher. Pois é, então acho que o público também faz com que essa coisa esteja mudando também, não é verdade? Por exemplo, as reprises elas são bem machistas, tem aquelas histórias que sempre colocam a mulher ou como a traidora, ou como a gostosona, né? Mas assim, você acha que o público também está contribuindo um pouco para que essa visão seja mudada dentro do circo? Principalmente porque os circos de pequeno e médio porte, eles caminham pela periferia, né? E hoje a gente sabe que muitos movimentos também nascem ali. Então esse público está mais atento em relação aos palavrões, à homofobia, ao machismo. Então esse público começa a criticar. Termina o espetáculo, eles vão lá falar com o palhaço, perguntar por que se disse isso. Então eles se sentem na obrigação. O público está mais atento, né? Eu, inclusive, outro dia fui assistir um espetáculo com o João, meu filho, né? Era num shopping até. E a cena era uma menina, a boneca, que se apaixonava por um rockstar, né? E o pai proibia ela de namorar esse rockstar.
em tal momento da peça, o pai, o boneco, que era o pai, matou a filha. Para que ela não... Eu fiquei meio perdida, olhei pro pessoal assim do lado e disse... Peraí, eu acho que... Será? Aí todo mundo tava assim... Aí tal hora eu olhei assim pro lado, a mãe tava tapando os olhos assim do filho. E eu tenho certeza que aquilo ali foi um rebuliço depois pra assessoria do shopping, porque eu tenho certeza que foi todo mundo em cima, porque era a violência pura na peça infantil, né? Eu acho que o público tá muito atento a isso hoje em dia, Tem um né, movimento muito bacana, assim, hoje... Que, por exemplo, eu acho que a gente nunca conseguiu mesmo fazer emergir um vocabulário para falar dos problemas de opressão da mulher como a gente tem hoje. O feminismo existe há bastante tempo, só que hoje a gente tem um vocabulário mais comum entre nós, mesmo que às vezes a gente não vai estudar em profundidade, mesmo que não seja acadêmico, mesmo que não seja, mas a gente consegue ter um vocabulário, isso faz com que fique mais comum a gente revidar uma situação de opressão que antes era normal e hoje a gente não é normal. Ei, isso aqui não é normal. Isso não é normal, isso não é normal. Então isso é muito bacana, assim. A mulher está começando a conseguir se achar, né, a saber a sua posição, qual é o seu lugar. A própria processo de tornar a mulher histérica, falar, você está falando assim, que você é histérica. Isso, a gente hoje tem vocabulário para dizer, opa, a gente sabe que isso é um processo que acontece e a gente começa a conversar entre nós e dizer, não, você não vai mais fazer isso, não é porque eu estou reclamando o meu lugar e um lugar justo para mim, você não vai me chamar de histérica e dizer que eu estou estressada, alterada, então... sabe, assim, são questões como essas que vão fazendo com que a gente consiga... Porque teve um momento, por exemplo, com relação à maternidade, que quando eu era chamada de histérica, porque estava cobrando um direito justo, como pensão, por exemplo, e então uma amiga veio e disse, é normal que isso aconteça, porque isso te desqualifica, né? Então, hoje em dia, eu acho que esses movimentos do racismo, machismo, homofobia, o fato que isso pipoca e exista faz com que reverbera também no campo da arte, né? E eu acho que sim, o público cobra e são realidades bastante diferentes que a gente tem, eu acho ainda, assim, vou dizer, no circo, de lona e fora, eu acho que o número de mulheres palhaças fora é muito grande. No entanto, a gente tateia, por exemplo, dentro da própria linguagem, porque imagina que se até hoje a gente praticamente não pôde existir como palhaça, o que é ser palhaça? Vamos dizer que tivesse uma mulher nos anos 20, que era palhaça, vestida de homem, ou uma que se assumiu, né? Então, hoje nós somos muitas fora da lona, né? No entanto, e a gente está falando de palhaças, mas no circo não só as palhaças, também os mágicos. Eu, pelo menos, assim, não lembro de ver uma mágica, uma mulher fazendo mágica em nenhuma tenda de circo. Isso. Na verdade, você trabalha com mágica, né? Isso. Eu trabalho com a Magie Nouvelle, que é uma perspectiva que tenta trabalhar a mágica na contemporaneidade, onde desfunciona um pouco a figura do mágico que chega para apresentar algo e dilui num pensamento dramatúrgico, assim. Às vezes eu gosto de dar o exemplo que é como se eu fosse fazer o Peter Pan e o Peter Pan voa, mas eu não vou lá apresentar a levitação. Eu vou lá fazer a minha história em cena e acontece eventos mágicos, né, vamos dizer. E eu trabalho com isso. De fato, tanto a Magie Nouvelle é uma coisa meio nova, meio recente de uns anos para cá, assim, surgiu muito na escola francesa, não que não houvesse outras pessoas no mundo que fizessem, mas a França organizou o pensamento e nomeou as coisas, vamos dizer assim. Então eu fui na Escola Nacional de Circo, fiz um curso de formação né, na mágica e de fato, assim, no âmbito da mágica, da Magie Nouvelle tem um pouco mais, mas na mágica moderna, se você vai num festival, não tem mulheres. Tu sentiu uma barreira, assim, depois que decidiu entrar um pouco mais nesse lado, existe uma barreira, assim, por exemplo, dos mágicos, de olhar assim e dizer, não, peraí, aqui é o meu campo, tá indo pra onde, mulher? Você tá invadindo o espaço. Eu sinto assim, sabe, eu tava olhando a outra roda de conversa quando ela falava da relação no cinema. Quando eu chego no teatro, que eu vou dirigir, como eu gostaria que a luz fosse, e aí eu tinha um parceiro que estava comigo e era sempre a ele que as pessoas se dirigiam, por mais que o trabalho fosse meu, a concepção fosse minha, eu tinha ido fazer o curso, eu tinha estudado como fazer aquela luz e, no entanto, os técnicos, eles demoraram um tempo com a ajuda dele, dizendo, ela vai ficar chateada, porque eles perguntavam, como é que é para fazer a luz, fulano? Ele dizia, pergunte para ela.
né? Então, esse mesmo movimento da técnica, dessa pessoa que conduz, que compreende tecnicamente como fazer, ou que pensa, o próprio pensamento como direção no circo, ele é majoritariamente, ele é feito por homens a maioria das vezes, dentro do circo de lona, né? Então, que mulheres estão fora construindo o pensamento de uma dramaturgia de cena, né? A Samia é uma diretora, uma dramaturgista, uma pessoa que pensa como vai para o palco, né? E é isso, e quando a gente entra dentro do teatro, é aquela briga de sempre, peitar, não, o trabalho é meu, e é isso, senão arrisca que ainda quem ganha, o trabalho fique do fulano, não é o seu, você pensa, ainda tem essa... acontece. Ainda E tu que tem uma proximidade maior, digamos assim, né, com o circo de lona, né, Sami, como é que tu percebe esse movimento da mulher dentro desse espaço, né, sob o picadeiro? É pequeno ainda, né? A mulher ainda fica na função de mãe, da que cuida, da que arruma, da que ajeita, né? Hoje, os circos têm um espetáculo extremamente machista, no sentido de que só quem está se apresentando são homens, né? Mesmo. Tanto nos teatros, nas peças de teatro, né, quanto nos outros números. Eu digo mais no circo de moderno, lona, né? que é o show de variedades, né? Onde cada número se apresenta um atrás do outro, né? Sem ainda o teatro com a dramaturgia, né? O show de variedades é todo feito pelos homens. Tem um circo aqui e acolá que tem filhas pequenas que já vai inserindo, que já está né? sendo inserida para fazer número. E isso é muito bacana. Mas da maioria ainda são homens que fazem. Esse papel da mulher também dentro do circo, não só na questão dos espetáculos, né? Aliás, quando ela precisa da questão da saúde, na questão da educação, por essa questão de ser itinerante, existe muita dificuldade. Você que trabalha mais proximamente, você deve perceber isso também, né? Sim, sim. Tanto para as crianças das escolas perceberem o que é essa família itinerante, como das mulheres que engravidam e tem que ter um apoio de posto de saúde, né, desse cuidado que é muito delicado, que é exigido um comprovante de endereço, que às vezes é de outra cidade e aquilo complica, mas aquela situação é ímpar. Então acaba ali gerando uma discussão. E o papel do circo é uma coisa grandiosa, que o circo vai em lugares que às vezes nem só o rádio vai, né? Não Acho que tem nem esbarra televisão. tipo naquele movimento de quando você vai, por exemplo, no posto de saúde, né? Ter aquele acompanhamento como se fosse uma pessoa em situação de rua, né? Porque se você não tem o endereço, você não vai ser recebido naquele posto, você não vai ser recebido naquele hospital, na escola, por exemplo. O Samuel, né, que é o teu filho, ele tem algo assim, que é tipo filho de circense, não tem um... Não, na verdade, meu Deus, eu coloquei isso para os bancos, né? A gente tem que botar endereço, tem que botar não sei o quê. Aí eu coloco que eu sou circense, porque às vezes a gente muda muito de endereço e perde o lugar de origem, digamos, né? Você não sabe. Então eu coloco que é mais fácil. A gente, inclusive, em Fortaleza, a classe circense conseguiu uma lei municipal que é muito preciosa e importante, mas seria muito bacana que ela fosse, de fato, implementada, que ela foi pensada para os circenses de lona de pequeno porte, né, que foi e que é justamente para tentar ajudar nessa questão da itinerância dos comprovantes de endereço para o acesso ao posto de saúde e às escolas. Então, teoricamente, eles teriam o direito de ir de bairro em bairro sem ter que ter uma briga cada vez, em cada secretaria regional, de ter que provar que eu sou um circense. Por isso, então, foi uma luta, né, deles nesse tempo. Nesse momento, a gente também tentou estar junto, nós que também não somos da lona, né, e conseguiram também uma escola que é um processo de tensionamento, mas essa lei é uma construção, né, bacana para a gente dizer e olhar, porque outros lugares e ela é restrita a Fortaleza, então ela pode se estender ao Ceará, ela pode ser uma lei estadual, ela pode ser uma lei federal. Seria um grande avanço, né? Que ajuda, que é a compreensão da diferença, né? A diferença do circo de lona é itinerância, né? Então vamos torcer aí que os nossos
as nossas autoridades se sensibilizem mais para isso também, né? Isso. Bom, a gente vai continuar falando de circo no próximo bloco, a gente volta já. Estamos de volta com Roda de Mulheres e vocês viram essa imagem linda, belíssima da palhaça Nada aqui, da Sâmia. Sâmia, eu te conheci no teatro, né? Você começou, a sua história começou no teatro, inclusive foi no Boca Rica, que é o antigo Grita, com Oswald Barroso, queridíssimo. E assim, como é que surgiu o circo para você? Na verdade, eu comecei tudo junto e misturado, né? Já naquela época? Sim, eu já participava de uma companhia chamada Flic Flac, companhia acrobática, que a gente já trabalhava com as técnicas circenses, já tinha também começado a dançar. Era só um iniciozinho. E logo em seguida eu fiz um curso com Oswald Barroso e a gente pesquisava a cultura popular tradicional daqui do Ceará. E eu já me encantei de cara com as figuras cômicas do Mateus e a Catirina, feitos por homens, né? E num espetáculo eu acabei assumindo esse papel desse Mateus. Mas como Mas Mateus, como mulher. mas já como a Nada. Dessa figura cômica do Reisado, mas como a Sua Alteza, que era um personagem no espetáculo. Pioneira da palhaçaria. Na marmota, né? Da palhaçaria feminina aqui. Mas Ceará, mais né? como essa figura cômica do tradicional, do teatro mesmo, da cena. Com o Mateus do teatro da de terreiro. Era o Mateus da Catirina, Isso. que tem a história do boi, tem toda a história. Então ali eu já me encantei, eu não sabia que eu era essa figura cômica. E aí me encantei com aquilo. Se encontrou ali. E me encontrei. E dentro desse processo com a Flic Flac, a gente chamou o Cláudio Ivo, que também é um palhaço aqui da cidade. E a gente criou o espetáculo Nada Nem Ninguém, em 97. E ali a Nada surgiu. Aí começou Aí foi-se embora. A palhaça surgiu, né? Até hoje. E assim, entrar no circo tradicional para você também foi tranquilo? Ou porque teve alguma resistência? Porque acho que Na verdade, quem vem de fora... na verdade, eu sou de fora da lona, né? Eu nunca fui de dentro do circo. Eu sou uma palhaça da rua, do teatro, de outros espaços, né? Mas como a gente fala da mesma linguagem, sempre foi de meu interesse estar perto deles, porque é no circo que a gente adquire essa técnica. É toda uma grande família, na verdade, também, né? Não é no teatro, não é na dança, é ali que eu aprendo trapézio, que eu aprendo lira, que eu aprendo as reprises. Né? Dentro da lona. Então eu acabei me aproximando das lonas, do pessoal das lonas, para investigar mais sobre isso, porque não tinha, né? Não tinha onde eu encontrar e desenvolver a minha palhaçaria, Mas por exemplo. como essas famílias tradicionais te receberam, né? Os outros palhaços te receberam? Eu achei que ia ser bem fácil, mas eles vivem no mundo ali da lona, né? Então, aquela coisa tradicional. É difícil delicado abrir para o de fora. Claro que o circo está sempre aberto para quem quer ir com ele, mas como é chegar junto e não ser dali, né? Então eu cheguei devagar, cheguei com todo respeito para entender aquele lugar e depois trocar com eles. Então a gente dá oficina, a gente faz os números dentro dos espetáculos deles, né? E assim vai caminhando, devagarinho, mas sempre com eles. E as mulheres do circo, né? Houve essa sororidade, digamos assim? Sentiam recepção? Elas começaram a dizer, Sâmia, que massa e tal. Teve essa receptividade do outro lado também, de identificação, né? É estranho para todo mundo, né? De dentro da lona. Tanto para ver uma mulher querendo fazer uma palhaça, como para ver uma artista de fora querendo se aproximar, querendo, né, ver, ganhar olhar. Espaço ali dentro. Então, ainda é muito delicado.
Hoje não, hoje esse espaço já está conquistado, já foi. Mas no início era, quem é ela? Sâmia? Porque eles se comunicam muito rápido, né? Mesmo sem essa coisa do celular como é formiga, hoje, é muito rápido que eles passam as informações. Então, eu cheguei numa reunião da APAS, que é a Associação dos Proprietários, Donos de Circos, né, e técnicos, e quando eu falei, eu sou Sâmia, aí começou aquele burburinho, né? Quem é Sâmia? Quem nunca ouviu falar de Sâmia? Foi muito engraçado, mas aí eu me coloquei... hoje você já é de casa? Não, hoje está tudo bem. Já tem uma relação super tranquila. Vou fazer meus números e oficinas lá dentro das lonas e vice-versa, e é maravilhoso. A Carol, ela tem um trabalho de direção cênica também, né? Com esse circo mais contemporâneo. Como é esse teu trabalho? Então, a dramaturgia circense, né, assim, a tradicional como a gente conhece e a gente usa até hoje, ela é uma varieté de números, né? Então, e por especificidades, né? Vem o trapezista, vem o palhaço, às vezes se mescla, né? E aí o circo foi transbordando e foi tentando fazer o que se chamou de novo circo na França e que tem mundialmente, não é só na França. A França é boa de nomear, vamos dizer assim. O exemplo pode ser o Circo du Soleil. O Circo du Soleil, pronto, onde a gente vê uma espécie de uma tentativa de construir uma narrativa onde tudo se entremeia, né? E se sustenta ali, né? E aí depois a gente já tem uma coisa que é pós isso, que, por exemplo, são espetáculos inteiros calcados numa especificidade só. Você faz um espetáculo inteiro só com malabarismo e pensar como que isso se articula, ou só com 2 ou 3, né? Então, esse pensamento da dramaturgia, como a gente constrói cena, como a gente dirige, é também um trabalho que antes era muito relegado aos homens, né? E que a gente, nessa vertente do circo fora de lona, a gente tem seguido. A Sâmia também faz esse trabalho, eu realizo esse trabalho também, a gente tem outras pessoas, outras garotas que fazem também. Então, é um trabalho de pensar cenicamente, de encenar, de dar forma cênica com um ou mais sublinguagem, né, categorias, especificidades circenses. Como é que foi construído esse trabalho seu? Então, esse trabalho, na verdade, eu converso mais próximo com uma dramaturgia da dança do que, por exemplo, do teatro, assim, e que foi isso que me atraiu muito para o circo, essa dramaturgia que é calcada, né, que pode se mesclar, que pode hibridar, que pode inventar. Então, a dramaturgia que a gente leva muito em consideração o próprio trabalho, o que é possível fazer com uma corda em cena, o que é possível fazer com uma porta em cena. Então, é um trabalho onde os equipamentos e as possibilidades físicas ficam muito envolvidas. Assim. E acaba construindo um lindo espetáculo. Isso, assim, e que às vezes dá assim, uma perturbação, assim, um estranhamento, assim, quando você chama de circo, o espectador espera outra coisa, e é assim que a gente vai... Que é esse circo mais contemporâneo que a gente que está se fazendo atualmente, não é? Isso, é o circo contemporâneo. A Sâmia também, a palhaça nada, né, Sâmia? Como é que tu pensou a palhaça, né? Como é que foi essa construção da nada? Na verdade, foi sem nada. Que não tinha muita coisa que me fortalecesse enquanto formação da descoberta dessa palhaça. Mas foi uma coisa que agradou o público. Então, eu comecei a me perceber sozinha. O que eu faço que as pessoas riem tanto? Então, eu fui nomeando coisas que eu achei que fazia graça e fui investindo nesses pontos, nesses elementos. E depois começaram a surgir trocas com outros palhaços que vinham dar aula, fazer oficina e tal. E eu fui, é isso mesmo. O que eu observava para o riso, eu encontrava ali também. É interessante, você colocou numa coisa que as pessoas acham que a palhaçaria é simplesmente chegar lá e fazer todo mundo achar graça. Mas tem toda uma técnica aí por trás que as pessoas desconhecem, não é verdade? Tem esse cuidado. Até porque senão todo mundo engraçado seria palhaço, né? É uma das linguagens mais respeitadas entre as artes cênicas. O pessoal do teatro, às vezes, você faz palhaço porque você tem uma exposição do ridículo, do fracasso, uma manipulação da presença muito intensa, né? Então, não é só... Não, e fazer rir, no meu entendimento, eu acho que é muito mais complicado você fazer, muito mais difícil você fazer rir do que mesmo, eu acredito que sim, porque a comédia, ela tem o tempo dela, né? Então, assim, se você passou daquele tempo, a coisa perde a graça e acaba existe ficando... uma diferença entre eu ser o riso e eu
querer fazer o o riso, né? É. Então, é tanto que na minha companhia, na companhia CLE, Círculo Lúdico Experimental, a gente trabalha, eu diretamente com a palhaçaria, mas as outras duas, também 2 mulheres, trabalham com a comicidade, que é uma outra forma de rir, né? Que é num cômico que não é nessa figura da palhaça. E a gente entende como é essa comicidade para jogar na cena, para jogar Mas no na espetáculo. palhaçaria também vocês trabalham com o tempo? Sim. Né? Tem, digamos, O tempo procedimentos da do comédia. riso. E o tempo, eu acho ele fundamental, que é primo irmão ali da pausa, né? Da respiração. Tem que entender isso para poder arrancar o riso. É incrível deve ser que difícil. quando Não é só você se funciona... travestir, né, de palhaço que vai funcionar, né? Tanto que tem palhaço que é engraçado, tem palhaço que não tem graça nenhuma, né? A Carol também é palhaça, né, Carol? Há toda uma projeção. Hoje, no Brasil, tem crescido tanto, acredito, que esse movimento da palhaçaria com mulheres, né, que existem diversos festivais. Tem um festival internacional de palhaçaria feminina, né, de tão robusto que esse movimento tem ficado, Carol? Eu acho que porque existe uma outra vertente que veio na formação que é uma coisa de pesquisar o seu próprio ridículo. Então, quando a gente sai das estruturas tradicionais, que eu acho que elas são fundamentais para nós, que fique muito evidente, mas quando a gente começa a procurar os ridículos pessoais, vamos dizer, toda uma vertente pedagógica, e junto também com todo um movimento que é geral das mulheres, as mulheres entram muito forte com esse ridículo pessoal. E aí, qual o ridículo da mulher? Assim, qual o seu ridículo como mulher, como ser que existe aí, né? Então, e aí esse movimento foi se fortalecendo muito, tanto que isso a gente tem, né, aqui em Fortaleza a gente tem um grupo que chama Sil das 5, que é um coletivo de palhaças, né, que se juntam para se colocar claramente esse problema de ser mulher na palhaçaria, né? E que imagina se tem séculos que os homens fazem palhaçaria, como é quando a gente chega há poucos anos atrás, o que isso nos coloca de problema como linguagem? A gente tateia, porque o cômico é coletivo, a comicidade é coletiva, e a gente precisa então encontrar como dialogar com esse coletivo que tem um pensamento masculino. Verdade. Né? Gente, o papo tá uma delícia, tá muito bom mesmo, mas infelizmente nós temos um tempinho curtinho, mas eu queria aproveitar esse tempinho curtinho para cada um de vocês falar as considerações finais aí. Então, minhas considerações finais é convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais esse universo, encorajar as mulheres a entrarem e a compor com a gente essa luta, que é uma luta que a gente tem uns parceiros, os meninos estão com vontade de melhorar os modos de funcionar, então vamos junto, vamos ajudar eles e vamos nos ajudar a construir um outro modo de estar junto, assim. E o mais bacana que eu vejo, enquanto palhaças, né, é exatamente desse surgimento, desses encontros, desses festivais. Aqui a CLE reside lá no Galpão da Vila, que é um lugar também que a gente faz um movimento muito bacana e uma programação que se chama Cabarina, que é o Cabaré das Meninas, que tem palhaçarias de todas as vertentes aí para quem gostar e se deleitar, né? E também de marcar como uma forma política esse lugar da mulher no circo, na palhaçaria. Que massa, gente. Obrigada. E o palhaço, agradeço. aliás, e a palhaça é tudo de bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente volta na próxima semana. Tchau. Até lá.